Olá, meus amigos, voltamos para a nossa leitura e aula sobre o Livro dos Espíritos. É um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos. Nós estamos na segunda parte do livro, no capítulo 6, que fala sobre a vida espírita. Então, é o capítulo da vida espírita. Então, hoje nós vamos falar sobre os mundos transitórios, não é? Nós falamos sobre os espíritos errantes na aula passada e hoje é sobre os mundos transitórios. Então vamos lá. Mundos transitórios, o que é isso? O que isso significa? Pergunta 234. Há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? E aí os espíritos respondem: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, não é? Aos espíritos que acabam de desencarnar. Mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bivaques, de campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade. Estado este sempre um tanto penoso. Então, dentro desses mundos, né, não são mundos muito agradáveis, ok? São, entre os outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Então, dependendo do tipo de vida que nós tivemos quando estávamos encarnados, estes mundos serão melhores ou um tanto piores, né? Mas no sentido de nos ajudar a, a progredir, ao nosso progresso, e não como um castigo para a gente, tá bem? Pergunta seguinte: os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Então, assim como você entrou, você pode sair? Resposta: sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los com a finalidade a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha, não é? Então, os espíritos são como se fossem aves que estão migrando para algum lugar e fazem um pouso para descansar, para aí aguardarem que lhes refaçam as forças a fim de seguirem seu destino. Bom, pergunta seguinte, 235. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? E aí os espíritos respondem: certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem, aprendizagem, né? E de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Então, ali eles vão pedir permissão e depois também, durante essa transição, chegar à perfeição. Pergunta 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Então, será que esses mundos são só para esses espíritos que desencarnaram? E aí a resposta dos espíritos é não. A condição desses mundos é meramente temporária. Então, esses mundos transitórios também mudarão de estado, né? Pergunta: esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Então, existem entidades físicas ali? E os espíritos respondem: não. Estéril é neles a superfície, então não existe vida física. Os que os habitam, né? Os seres que habitam esses mundos, de nada precisam. Então, eles não precisam comer, eles não precisam fazer as necessidades básicas, né? Entre outras.
Pergunta seguinte: é permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? E aí os espíritos respondem: não, não é permanente. São estéreis transitoriamente. Pergunta seguinte: os mundos dessa categoria carecem, né, tem uma falta, então, de belezas naturais? E aí os espíritos respondem: a natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dais o nome de belezas naturais. Então, é belo como todos os outros mundos que Deus criou. Pergunta seguinte: sendo transitório, o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Então, será que a Terra vai ser um mundo transitório? E os espíritos respondem: já pertenceu. Então, a Terra já foi um dia um mundo transitório. Pergunta seguinte: em que época? Quando? E aí os espíritos respondem: durante a sua formação. Então, durante a formação da Terra, a Terra pertenceu à categoria de mundo transitório. E aí Kardec diz o seguinte: nada é inútil em a natureza. Então, na natureza não existe nada que seja inútil. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum, há o vazio. Tudo é habitado. A vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os longos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, né? Seres que não precisavam das coisas como nós precisamos, seres que não precisavam das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que, entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual então a utilidade dos demais? Tê-los-ia Deus feito unicamente para nos recrearem à vista? Né? Será que Deus faria algo somente para que a gente ficasse observando? Como algo assim, um quadro na parede, um vaso, uma flor, só isso? Suposição absurda, incomparável com a sabedoria que esplende em todas as suas obras. E é inadmissível desde que ponderemos, desde que refletimos, nós pensemos, né, na existência de todos os que não podemos perceber. Então, se a gente pensar em todos aqueles mundos que a gente não possa ver, não é? Seria inadmissível que todos eles fossem inúteis, não servissem para nada. Pensando que Deus, né, é um ser perfeito que fez coisas perfeitas. Ninguém contestará que nesta ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material, né? Ainda não pode entrar pessoas ali dentro, ou animais, e não obstante, já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime em que talvez se encontre a solução de mais um problema. Então, que mundos são esses, né? Que não haveria ninguém lá. Por que eles existiriam? Para quê? Uma vida inútil, né? Bom, se nós considerarmos Deus um Deus perfeito, um Deus que é uma suprema inteligência, ele não faria nada de inútil, né? Senão não estaria sendo inteligente, criativo, nem bondoso, nem justo. Então ficamos por aqui.
Se você gostou dessa aula, tanto como eu, dessa leitura, tanto como eu, deixa a sua curtida no nosso vídeo, não é? Faça perguntas se você algo passou desapercebido, você não entendeu alguma coisa nessa leitura. Se você tem alguma sugestão, pode colocar pra gente, a gente ficará muito feliz, né, em aprender com vocês também. E compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Toquem o sininho, ficaremos felizes se vocês puderem fazer isso, nos ajuda muito ao nosso trabalho. Um beijo grande a todos, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!